Olá, sejam bem-vindos à Tarde da Bênção. Hoje vamos falar sobre os Moabitas, um povo antigo que habitava a região oriental do Mar Morto e que desempenhou um papel significativo na história bíblica. Apesar de serem um povo pequeno e relativamente desconhecido, os Moabitas foram frequentemente mencionados na Bíblia, tendo suas ações descritas tanto como aliados, tanto como inimigos de Israel. O povo moabita aparece na Bíblia 38 vezes e eles não tinham fama de pessoas piedosas. E em muitos casos em que faz menção deles, são de forma negativa e uma advertência ao povo de Deus. Ser moabita não era necessariamente uma coisa boa. No entanto, vemos aqui a graciosa soberania do Senhor usando os moabitas para cumprir-se seus propósitos. E é sobre esse povo que vamos aprender no vídeo de hoje. Se você gosta de vídeos com esse tema, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Os moabitas eram descendentes de Moabe, filho de Ló. Eles tinham uma relação próxima com os israelitas e em alguns momentos da história conseguiram conviver pacificamente com eles. No entanto, em diversas ocasiões na Bíblia, os moabitas são descritos como inimigos do povo de Deus. A origem obscura dessas pessoas se encontra em Gênesis 19. Depois que Ló e suas duas filhas escaparam da destruição divina de Sodoma e Gomorra, ambas as filhas conceberam filhos de seu pai deixando bêbado. O filho da filha mais nova chamava-se Amon, pai dos Amonitas, e o filho da filha mais velha chamava-se Moabe, pai dos Moabitas. Esses dois meio-irmãos se tornaram duas nações poderosas. O comportamento imoral das filhas de Ló foi refletido mais tarde na imoralidade que teve lugar entre os filhos de Israel e as filhas de Moabe. Como relatados em Números 25, o significado do nome Moabe é incerto, mas alguns estudiosos sugerem por ser do meu pai. Se isso estiver correto, o nome faria referência à forma como Moabe foi concebido. No entanto, essa é apenas uma especulação, pois não há nenhuma fundamentação acerca da origem do nome. A região de Moabe, localizada em um planalto a leste do Mar Morto, era bastante propícia para a produção agrícola, especialmente de grãos, cereais e uvas. A criação de ovelhas também era uma atividade importante na economia local. Os habitantes de Moabe estabeleceram-se na região e se misturaram com o povo local por meio de casamentos, tornando-se o povo dominante na área. Moabe, um reino bem organizado, com uma economia estruturada e grandes construções, além de pequenas fortalezas localizadas em pontos estratégicos em suas fronteiras. A Bíblia menciona várias vilas e cidades moabitas em diversos trechos. A religião dos moabitas era semelhante ao paganismo cananeu e envolvia-se em rituais impuros de celebração à natureza e fertilidade. Eles cultuavam várias divindades pagãs, incluindo Astarte e Baal-Peor. Era a principal divindade nacional dos moabitas. O sacrifício de ovelhas e bois eram comuns em seus cultos e eles também praticavam sacrifícios humanos, como oferenda a seus deuses. O relacionamento entre os israelitas e os moabitas foi descrito em diversos trechos bíblicos. Havia períodos de convivência amigável, como intercâmbio cultural e econômico entre os dois povos. Houve uma ocasião em Deuteronômio 12:9 que Moisés foi instruído pelo Senhor a não atacar os moabitas, que receberam proteção divina dos conquistadores israelitas. No entanto, os moabitas, bem como os amonitas, foram fortemente repreendidos por Deus por terem se posicionado contra Israel. Quando os israelitas deixaram o Egito, eles não receberam hospitalidade dos moabitas.
o rei moabita Balaque ainda contratou o falso profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Enquanto os israelitas acamparam nas planícies de Moabe antes de atravessarem o Jordão, eles se envolveram em comportamento imoral com as mulheres moabitas e midianitas e adotaram sua idolatria como consequência. Eles foram excluídos da congregação de Israel, mesmo com sua cultura ímpia. Deus ainda honrou sua promessa a Ló, em ter a terra de Moabe como sua posse. Isso nos mostra como o Senhor é sempre fiel quando falhamos com Ele. Sua palavra é sempre verdadeira. Deuteronômio 23:5 diz: No entanto, o Senhor, seu Deus, não deu ouvidos a Balaão, mas transformou a maldição de uma bênção para você, porque o Senhor, seu Deus, os ama. Os israelitas foram então advertidos a não se aliar a Moabe. Mesmo depois de todas as decisões pecaminosas dos moabitas, Deus ainda teve grande misericórdia. O próprio Jesus veio de uma família ligada a um moabita. Ruth estava na genealogia de Cristo. Ruth era uma mulher estrangeira e não fazia parte do povo da aliança de Deus. Ruth era uma mulher moabita que escolheu dedicar sua vida ao Deus de Israel e seguir sua sogra. A morte de seu marido, elas se mudaram para Belém e Deus orquestrou para Ruth conhecer e se casar com Boaz. Ela se tornou ancestral do rei Davi e, consequentemente, do próprio Jesus. Após a queda da Babilônia, os moabitas ficaram sob o domínio dos persas no período pós-exílico. Eles ainda eram mencionados como um povo, mas gradualmente foram se mesclando com grupos de árabes até serem completamente assimilados por todos os acontecimentos relacionados por eles. Todos os acontecimentos relacionados à destruição de Moabe foram preditos pelo profeta do Senhor. A última vez que lemos sobre Moabe em Isaías 16:4, que diz: Mas agora o Senhor diz: Dentro de 3 anos, como um povo servo vinculado por contrato, os contrataria. O esplendor de Moabe em todo o seu povo serão desprezados, e seus sobreviventes serão muito poucos e fracos. Alguns fatos interessantes sobre Moabe e os moabitas. Moisés morreu em Moabe. O livro sagrado da Bíblia relata que após a morte de Moisés, ele foi enterrado em um local desconhecido na terra de Moabe. Saul e Davi derrotaram os moabitas. Saul foi responsável por conduzir batalhas bem-sucedidas contra os moabitas na região da Transjordânia em tempos de perseguição. Davi enviou seus pais para Moabe posteriormente durante o seu reinado. Davi matou 2/3 dos moabitas. Salomão casou-se com mulheres moabitas e muitas vezes os israelitas foram avisados para não se casarem com as moabitas. Apesar de ser o homem mais sábio da terra, Salomão não conseguiu vencer seu pecado de poligamia. Ele se casou com as mulheres que adoravam deuses estrangeiros e desobedeceram ao seu Senhor. 1 Reis 11. Acredito que os moabitas eram pecadores que tomaram decisões horríveis. Eles desobedeceram a Deus e seguiram a adoração de ídolos. Eles vieram atrás e lutaram contra o povo do Senhor por ódio, e eles escolheram ser sexualmente morais. No entanto, vemos a grande imagem da misericórdia da graça através do caráter de Ruth. Vemos uma mulher que se afastou da cultura em que cresceu para seguir o único Deus verdadeiro. Ela foi abundantemente abençoada por sua fidelidade em seguir o Senhor. Ela estava entre aqueles da linhagem familiar de Jesus listados em Mateus 1. Podemos aprender com os moabitas que ninguém está preso em seu pecado, mesmo que vivamos em uma cultura idólatra e contrária a Deus. Como Ruth, podemos dar um passo à frente e confiar em Jesus.
Nós, como os moabitas, também somos pecadores, merecedores do castigo. Porém, por meio de Jesus, temos a esperança da redenção. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um comentário e se inscrever no canal. Deus te abençoe e até a próxima!